convite aí. Graças a Deus. Eu achando que você estava em Arujá, fui descobrir ontem que está em Santo André. Santo André e já Santo tem André. tempo, né? 6 anos. 6 anos É já que o lá. tempo literalmente passa. E a Muito pandemia ajudou a né? cortar o nosso senso, né, Sim. de tempo. De direção, de tempo, tudo, né? É isso aí. Direção Tamo lá. também? Direção, você Tudo. já não sabia mais. Todo lugar era um lugar, né? Então, tipo, você não precisava mais ir para estar. Então, É verdade. né? Olha aí. Então a gente mudou um pouco o senso de aonde realmente nós estamos, né? Então, mas estou aqui, hoje eu estou aqui, estou feliz, estou inteiro aqui para partilhar com a gente aqui, conversar. Muito bom, Legal, velho, rever amém. vocês aí depois Verdade. de longos anos, conheci os caras pobres, sei, Não mudou muito, não mudou muito. mas assim, Não mudou. mas o legal é que eu até vim falando no carro e conversando, até do Davi, tipo assim, é muito legal encontrar com irmãos que estão na caminhada há mais tempo e que ainda estão, porque quase que a gente gasta a maioria do tempo falando dos que, infelizmente, não caminham mais dentro do ministério do Evangelho. Então, toda vez que eu vejo alguém que eu vi lá atrás, 10 anos, sei lá, mais ou menos isso, eu falo, cara, é inspirador estar com vocês aqui, nesse sentido de ver que vocês não mudaram a busca, a entrega é a mesma. Sempre foi isso aqui. Então, feliz demais. Muito feliz mesmo. Só mudou o formato, O formato. né? O como, né? Mas é legal esse assunto mesmo Por que não? do tempo, né? A gente estava falando de começar, de amigos que... Eu fiquei até sabendo agora, né? Amigos que estavam na caminhada e tipo, o cara Sim, saiu, já tá em outra vida, Outra né? vibe. Tipo assim, o cara deixou tudo. É muito legal a permanência. Tipo, você vê um cara... Realmente, você vê um cara que faz 15, 20 anos, 30 anos que tá ali batalhando. É muito legal. Porque é inspirador. Porque, às vezes, não sei se essa é a pauta, mas o ministério, sem perceber, mesmo estando no meio de todo mundo, ele te atrai para uma solidão estranha, assim. E quando você vê gente que está há mais tempo, você se inspira. Você fala, ah, caramba, é isso, não sou só eu, né? Tem Como assim, mais solidão gente. estranha? Porque o ministério te coloca sempre no meio de todo mundo. Mas você quase sempre enfrenta seus dilemas sozinhos, mesmo estando no meio de todo mundo. Não significa Então, que você esteja próximo de todo mundo. você está no meio de todo mundo. Uhum. Mas, às vezes, ninguém está no meio da sua crise, no meio do seu problema, no meio da sua alegria. Quanto maior a dinâmica de alcance do seu ministério, parece que é menor a mesa dos seus amigos. Então, eu acho que isso... Será que isso se deve a esse tanto de depressão com pastores, líderes? Pode ser, né? Que a depressão é um assunto mais clínico. Então, tem gente mais que não é só profundo. por isso, Aham. mas eu acho que muitos são causados mesmo. Grandes amigos que estão depressivos talvez não estariam se tivessem mantido aquela mesa que ela é de sempre. Daqueles amigos, daqueles pastores que não cresceram quanto a gente, entre aspas, não ficaram reconhecidos, mas estão lá. Então, às vezes a gente mudou e aí quando a gente encontra pessoas que estão lá, aí você se inspira, cara. Te traz gostoso. um renovo. Um renovo. Então, tá aqui para mim é tipo isso. É encontrar irmãos que desde sempre estão lá e que não mudaram a entrega. Então, uma marca do Morada para mim foi a entrega. Então, eu conheci lá quando a gente reunia menos gente, acampamentos lá que vocês iam de 60, 70 pessoas, e a entrega era a mesma do que hoje. Então, assim, isso motiva a gente, porque a geração que vem a seguir parece que depende do número de pessoas, depende do valor da entrega. Então, isso daí me deixa um pouco sem saber como lidar com isso. Porque, para nós, a quantidade de pessoas sempre foi secundária. Então, e como a gente começou um pouquinho antes da internet, apesar de não ser velho, isso era uma marca. Onde vai? Vai. Não tinha cartaz, os eventos não tinham cartaz, não anunciava quem ia. A gente chegava, era uma festa, a gente dormia em qualquer canto, ficava em qualquer lugar, mas a entrega era a mesma. Então, algumas coisas têm que se organizar, claro. Exato. A dinâmica não é a mesma, mas a entrega, a palavra é a mesma. Então, você mudou. Claro que eu mudei. Tenho 2 filhos, tenho esposa, tem a igreja, eu mudei. Sei lidar com... Sei lidar. A gente está em constante mudança. Constante. Eu falo que ninguém muda, mas a gente se transforma, né? Eu acho que tem uma leve diferença, assim. Eu acho que a proposta evangélica é para transformar a gente, né? Não é para mudar, né? Eu seria a melhor versão de mim espiritual. Mas Deus não me muda, eu sou o mesmo cara. Então, a gente se encontra, a gente é o mesmo. É a mesma
Mesma piada, é o mesmo jeito de ser, é a mesma. É estranho quando o cara muda. Aí você fala, opa, talvez esse cara não tenha sido transformado, porque ele precisou mudar. Então, aí você fica meio esperto com caras que mudam muito. Porque quem muda uma vez, muda várias. Depende do time, ele torce. Só que a forja de estar na obra, né? De estar à frente, de estar trabalhando, de estar na linha de frente, de estar envolvido com liderança, com pastoreio, com preocupação com vidas, com ministério. E você viajou e viaja ainda, mas antes você fazia isso com muito mais intensidade. Tudo isso traz para a gente muita carga, né? De muitas coisas, e de repente a gente se descobre. Eu lembro de uma experiência que eu tive fazendo muitos anos atrás, graças a Deus, fazendo um bate-volta em Manaus. Não se faz bate-volta em Manaus. Não se faz. A 4 última? horas de voo. Fizemos, cara. Setembro? Chegar, não, foi um outro rolê. Outro Eu rolê? morava em Rio Preto. Nossa, não aí se- o bate-volta foi monstro. Não Aí se foi faz monstro, e a gente foi fez monstro. outro, né? E aí não, fizemos vários, mas esse específico, pô, gente, 4 horas e até sair realmente, você fica 5 horas dentro do avião. E aí, Não, de Rio Preto, você tem que ir e para aí São Paulo. chegamos em Manaus, descemos, comemos, passamos o som, tomamos banho, ministramos, desmontamos, comemos, tomamos banho, corremos pro aeroporto de novo, 2 e pouco da manhã, para sair 3 e pouco. E aí eu sentei na frente da saída de emergência, que não reclina, né? Então, Ela é boa, mas nem tanto, né? e aí, não, a da frente da saída de emergência não é boa, é aquela que é mais, é a normal, apertada. normal. pra Ah, todo tá, mundo. da frente. A da frente. É a 12. É. Eu tento cair ali, porque dá um espaço a mais. 12, e aí, 13 e eu 15. caí na frente, que é aquela que é normal e é apertada e não reclina, porque atrás já é a saída de emergência. Não Que pode gostoso. E, cara, e aí eu fui mexer no meu ar-condicionado, assim, cara, não funcionava, não abria. Eu pedi para me trocar de lugar, não tinha outro lugar. Cara, eu comecei a entrar num ódio, velho. Numa fúria, velho, assim. Cara, eu queria matar alguém. E aí eu fui, cara, eu tava com tanta raiva, daqui a pouco eu comecei a reclamar pra caraca, assim, reclamava. Falando, pelo amor de Deus, mano, quem que fecha um bate-volta em Manaus, mano? Como é que faz? Falar com o nosso escritório, não Quem pode que se era o fazer uma coisa secretário, né? dessa. E Não é e mais o comecei. Cara, Graças eu a tive Deus uma não era eu. Aí eu tive uma experiência muito, cara, muito espiritual, assim, muito sobrenatural. Porque, cara, eu fechei os olhos, assim, e, cara, de repente, eu me vi menino, cara. Eu me vi adolescente. Deus me trouxe a memória. Eu, adolescente, com o violão nas costas, sorrindo, felizaço, a pé, descendo a ladeira, indo para a igreja, 3 horas antes do culto, o sol rachando o coco, sorriso no rosto. Ele me fez lembrar da oração que eu fazia descendo aquela ladeira. Salmo 104, 4. Faz aos teus anjos ventos, aos seus ministros labaredas de fogo. E eu orando aquilo, feliz da vida, e daqui a pouco eu abro Você o olho, volta. eu tô naquele avião, e eu sinto o Espírito falando comigo, você viu? Muita coisa mudou de lá para cá. Suas roupas, seu cabelo, seus instrumentos, mas uma coisa mudou, não deveria ter mudado, o coração que você fazia essa obra. Hoje você é um menino no avião, Hoje você era um você menino se tornou feliz o a cara. pé. Você se tornou hoje, o cara que você queria ser. mas tava reclamando, tava tristão, tava cansado, tava isso. Cara, e dali pra frente eu lembro que eu peguei a Bíblia ali dentro do avião mesmo e fui para Apocalipse, a carta da igreja de Saiu Éfeso de ali. Salmos, foi para Apocalipse. Olha a crise do Tava- cara. Não, mas ali foi, né? Eu tenho, porém, algo contra ti, né? Que você abandonou seu primeiro amor. Sim. E é muito louco porque não é um evento, um culto que traz você de volta. É um processo muito louco, né? Geralmente é. Eu já não pego mais essas coisas bate e volta, assim. Primeiro que eu não tenho agenda como antes, porque quanto mais você para, mais param você, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, mas eu já tenho negado ficar em hotel, sabe? Coisas que antes eu achava legal. Hoje eu já falo assim, você vai ficar onde? Eu falei, cara, se der para ficar na sua casa, se você estiver lá... Eu não prefiro pelo meu corpo, mas pelo que representa eu prefiro. Relação, né? Porque eu vou para lá, eu me sinto meio comércio, às vezes, né? Você vai, prega, o cara te deixa no hotel, aí Mesmo com paga a as, refeição. mesmo com as mesas, assim, depois do culto. Tem lugar que tem mesa depois do culto, não.
Tem lugar que, literalmente, você foi contratado para fazer aquilo e só. Então... É algo que a gente evita, graças a Deus. Então, mas nem sempre você Mas consegue no começo medir, era meio né? um sonho nosso. Sim, sim. Ficar no Sim. hotel, velho. Ai, uma vez eu fui... Tomar café da manhã do hotel. Cara, Não, é gostoso, cara. Mas uma vez você tá falando, eu fui viajar também, e aí eu cheguei no acampamento, que eu ia ficar o acampamento todo, que é uma coisa difícil para vocês por causa da estrutura, né? Mas para nós sozinho é mais fácil. Aí tal, cheguei lá, falei, onde eu coloco minhas coisas? Aí a moça falou assim, peraí que eu já vejo. Falei, então não tem um lugar. Aí foram arrumaram uma sala de jogos de vidro, e do lado do banheiro feminino. Então acordava com a fila das mulheres para tomar banho, todo mundo me olhando. Calma aí, Não. você dormia onde tinha uma fila ali? Você achou que eram os materiais, né? As coisas dele é de dormir. velho. Eu imaginei que fosse. Era isso, não tinha lugar. O acampamento lotou, esqueceram. Aí me colocaram no salão de jogos, só que era de vidro. E era um colchão de ar furado, cara. Aí eu, tipo, enchia aquilo. Não, mas eu sei como é. Aí eu ficava assim, dorme. E eu tenho sono ruim, sou ruim de dormir. Aí eu, cara, preciso dormir, velho. Eu ficava pensando, eu preciso dormir, que daqui a pouco eu vou estar no chão e eu vou querer acordar para encher o colchão. Então ficou legal. Aí passei por isso, assim, por essa coisa, assim. Quando eu acordei e via a fila do banheiro feminino toda me olhando dormir, assim, eu falei, não era isso, né? Tipo assim, deu errado. Alguma coisa no meio do caminho aqui não... Aí Alguma coisa de errado, aí mas tá certo. Mas aí alguma coisa me falou assim, cara, não tinha onde reclinar a cabeça, velho. Então, É verdade. você ainda tem um colchão furado, então acalma aí. Eu acho que Então, são pitadas para te lembrar o propósito que você tá ali. A maioria das vezes a gente é muito bem tratado. Esse é o problema, assim. Só que também me deixa numa situação meio desconfortável, assim. Sim. Uma coisa é querer te dar o melhor, a outra coisa é querer te dar o que nem as pessoas têm. Então, quantas vezes a gente vai no restaurante que você tem certeza que o cara que está te levando nunca foi lá? Porque ele não, você percebe que ele não come aquele tipo de comida. E aí eu acho estranho, assim, isso é o melhor ou é o que eles não têm? Porque o melhor é o que eu tenho. Então, bastasse eu te levar no melhor lugar que eu vou. Não no lugar que eu nem frequento e quero te dar. E aí fica um negócio meio... Será que era para eu estar aqui? Porque eu tô deslocando os caras, não eles me levando no melhor deles, né? Então eu fico meio... Caramba, o que está acontecendo, né? Então, pro lado bom, pro lado ruim, as viagens trabalham a gente... Sim. Porque quando a gente volta, é verdade, a nossa casa, é a nossa esposa. São os nossos Até quando amigos, né? dá tudo errado, assim, tecnicamente, você programou tudo certinho. Para mim não tem muito E, erro. no porque, nosso caso, né, existe essa um possibilidade. microfone só e vai, né? Aí você programou tudo e você se esforçou, mandou rider e trabalha. Aí chega lá, dá tudo errado. Aí e parece que Jesus ele gosta de fazer com que tudo dê certo nesse ambiente, né? Sim. Aconteceu com a gente, inclusive, numa das últimas agendas. E na minha parte de um trabalho, não tinha isso, estava desmontado. E, mano, não acredito, velho, que a gente vai fechar desse jeito. Aí, cara, veio uma presença de Deus, um mover assim, de tremer a terra, sabe? Mas esse é o testemunho. E no meio dando pau no PA, é loucura. E parece que ele gosta de trabalhar nesses ambientes. Sim, né? porque se a plateia lá assistir vocês tocando tudo certo, qualquer pessoa faz isso. Quero ver quem toca tudo errado, com a mesma alegria, com a mesma disposição. Foi um Tocar exercício. certo, velho. Foi um exercício. É prova. Agora, se os caras... Olha o testemunho que é. Tá todo mundo, o mínimo, o cara que percebe minimamente de música tá vendo que deu errado, mas ele percebeu que não houve alteração no espírito, entrega, na né? entrega. É. Aí o cara fala, não, agora eu vi que esses caras É que são... você falou uma coisa que é verdade. Você lembrou de Jesus, cara, não tinha onde reclinar a cabeça. Aí você lembra de Paulo, que para mim ele sabia lidar com as aflições, tinha alegria nas aflições. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu a não é lidar que ele com... sabia, que era um ele cara aprendeu, alto, né? E um cara de estatura gigantesca já antes da conversão dele, do encontro com Jesus. Leve e momentânea. Exato, Não, leve cara, e momentânea. Safado, né? Tá certo. Não, isso aí eu Prisão, Marrento, morreu né? decapitado. Não, leve e momentânea. tem. Mas ele fala que é leve se comparado com o peso da glória. Com o Então, peso da glória. Ele coloca é. contraponto, né? Um contraponto muito absurdo. Mas é uma capacidade de enxergar o futuro muito grande que a gente perdeu isso aí, mas né? Paulo fala assim, eu aprendi. É, Então, assim, e Jesus fala, aprendei de mim. que sou.
Então, às vezes a gente mesmo não quer entrar nessa escola. Então, É verdade. Porque a gente acha que as coisas desfavoráveis são contra a gente. E aí Paulo vai falar, cara, o que é contra vocês? Nada é contra. Então, tudo é a favor. Mesmo as coisas mais amargas, né? É a favor, porque está formando em você um cara que você precisa passar por aquilo. Daí Paulo fala, leve, momentâneo, naufrágio, chibatada, tudo. Exato, prisão. E para nós isso tem outras esferas, né? Mas formam a Sim, gente. sim.